Amém, glória a Deus. Quantos aqui puderam adorar o Senhor de forma extravagante nessa noite? Louvado seja o Senhor, Ele só começou a boa obra nas nossas vidas. Então grandes coisas Ele vai fazer ao longo dessa noite, em nosso coração, enquanto nós estamos aqui fazendo um grande culto a Ele, amém? Amados, por volta de 2, 3 anos atrás, um irmão nosso da casa, um irmão Manolo, me apresentou ao Mevan. E pude estar indo em alguns cafés com os pastores lá em Itajaí, conhecendo um pouco mais a respeito do trabalho do apóstolo Luiz Hermínio. E pudemos constatar, algo que já é muito óbvio para o Brasil inteiro, de como há uma liberação naquele lugar, de uma palavra profética para a nação toda. E então, junto ao conselho de pastores, junto com os pastores Jean e Vive, nós temos caminhado já há um tempinho e estamos estreitando, como com todos os pastores dessa igreja, dessa cidade, estamos tentando, gerar esse relacionamento, entendendo de que Deus, a menor porção de uma igreja para Deus é uma cidade, palavras até do próprio Luiz Hermínio. Então, estamos aproveitando a oportunidade desses relacionamentos para justamente sermos acolhidos com a palavra do Senhor debaixo dessa visão. Então nós tivemos no ano passado, no Aviva do ano passado, o pastor Marcelo, pastor, com sobrenome pastor, que esteve conosco, trouxe uma palavra. E nessa noite, então, nós vamos receber, glorificando ao Senhor de uma forma calorosa, pastor Jackson de Aquino, trazendo uma palavra para nós, junto com sua esposa, que também está aqui conosco nessa noite. Vamos recebê-lo, amados? Podem vir. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer os pastores dessa casa. Nós nos conhecemos no ano passado, em agosto, na verdade, quando nós estivemos aqui no Mevan, juntamente com o pastor Jean e a pastora Vive. E nós estávamos, na verdade, numa conferência profética. E aí nós tivemos a oportunidade de estreitar, muito obrigado, estreitar essa relação. Na verdade, é algo que está começando de forma embrionária. E eu creio que o Senhor, Ele libera conexões, amém? Repita comigo, conexões. Eu creio que nesse tempo, de forma estratégica, Deus, Ele começará a unir corações com o mesmo propósito. E nós, nos anos anteriores, perdemos talvez muito tempo, mas o Senhor, Ele está nesse tempo trabalhando com ajustes de corações e fazendo com que as pessoas elas se juntem para que elas trabalhem com o mesmo propósito e com o mesmo coração, amém? Fiquei muito lisonjeado pelo convite, muito obrigado. E eu quero apresentar minha esposa, Josiane, essa moça bonita aqui, apreciem com moderação, linda por dentro e por fora. Nós somos pais do Arthur, que está lá no refuginho, e ele tem 9 anos, e está lá já aproveitando também a ministração do culto. Na hora que ele viu um kids ali, ele ficou alucinado, então ele já está lá, já desde a hora que a gente chegou, ele já está aproveitando. E eu também gostaria de parabenizar essa casa, porque quando a gente entra aqui, a visão está clara, nós conseguimos receber no Espírito o foco, a clareza, daquilo que se propõe essa casa, tanto aqui para São Bento do Sul quanto para as nações. Nós não somos denominacionais, nós não somos donos ou proprietários, de uma placa, mas nós entendemos que o reino é feito e construído por pessoas, e nós entendemos que quando nós estamos com diferentes famílias, nós estamos ali congregando diante do Cristo, diante do Deus verdadeiro, e como corpo nós estamos nos movimentando. Então quero agradecer a vocês pelo convite e também parabenizar essa casa, de forma tão gostosa. A gente foi acolhido desde o estacionamento, irmão querido, amado,
E até aqui nós somos muito bem recebidos. Muito obrigado, pastores. Amém? Gostaria de que você abrisse sua Bíblia comigo em João no capítulo 3. João no capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante entre os judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, que se um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo já velho, pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e tu não vês nem o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aqui. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, nós te louvamos por esta palavra. Te engrandecemos por aquilo que o Senhor está construindo nesses dias. Entendemos que o Senhor está trazendo para essa casa diretivas apostólicas e proféticas para que haja uma movimentação inteligente para os próximos anos. Nós temos entendido, Senhor, com o espírito profético, como disse mesmo o pastor Jean na abertura dessa reunião, que nós estamos compreendendo os oráculos de Deus, de que nós estamos acessando uma nova estação, um novo ciclo, nós estamos entrando numa nova década e, portanto, o Senhor está alinhando o nosso coração para um novo tempo. Portanto, nós estamos aqui, Senhor, abertos para compreender aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Estamos totalmente vulneráveis, acessíveis, suscetíveis à ação do Teu Espírito, que pode entrar no nosso coração e não apenas fazer morada, mas nos transformar à sua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe que esse texto, ele traz algumas verdades para o nosso coração, principalmente para os dias que temos vivido, e ele traz, na verdade, uma diferenciação, ele traz, na verdade, um padrão diferenciado, e é importante que a gente compreenda esse texto numa leitura um pouco mais clara. É um dos textos mais ricos, um dos textos mais profundos do Evangelho, talvez seja esse, o encontro de Jesus com Nicodemos. E é muito rico ver que um homem que era um príncipe entre os fariseus, e nós temos já de prontidão a ideia de que os fariseus eles eram pessoas reprováveis, né? Porque a Bíblia cita inúmeras vezes que eles faziam, por conta da presunção, do orgulho, da soberba, a sua espiritualidade ser uma espiritualidade exposta. Eles jejuavam e comunicavam para todas as pessoas que estavam jejuando. Eles, na verdade, faziam das suas obras de caridade os seus prosélitos, chamavam a atenção para todos os movimentos ligados a Deus, e, enfim, eles eram, na verdade, pessoas que chamavam a atenção para si mesmos, e isso era altamente reprovado pelo próprio Cristo. Mas então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra fariseu, isso nos soa como algo extremamente negativo.
Entretanto, é importante lembrar que o apóstolo Paulo, ele era de uma corrente tão zelosa quanto a corrente farisaica. Ou seja, nós entendemos que o farisaísmo, ele era assim por conta de homens que levavam a espiritualidade tão a sério, que tinham um zelo extremamente duro com as questões bíblicas e escriturais. Eles levavam a Torá às últimas consequências, eles viviam a lei de uma forma ferrenha, e esse excesso de zelo fazia com que eles fossem altamente perseguidores dos cristãos, sabe, altamente juízes, impositores, críticos. Eles tinham um espírito realmente de briga, de contenda, e isso fazia com que eles acabassem sendo vistos como maneira negativa. Entretanto, é importante lembrar que nesse caso aqui, Nicodemos, ele representa esse público farisaico que procurou Jesus e fez isso à noite. Repita comigo: à noite. Esse é um detalhe extremamente importante, porque talvez Nicodemos não gostaria de ser visto com Jesus. Jesus, ele era um agitador, ele era um herege. Jesus era considerado alguém problemático, mas ele entendeu que Jesus não podia ser de outra fonte que não fosse de Deus, porque Deus precisava estar com uma pessoa que estava fazendo tantos milagres, prodígios, maravilhas, e tinha uma palavra tão esclarecedora acerca do reino. Então ele entendeu que Jesus carregava algo diferente, a ponto de chamá-lo de rabi, ou seja, a ponto de reconhecer que Jesus era um mestre, que Jesus poderia ter a capacidade de ensinar sobre as coisas do reino. E aqui ele vai encontrar Jesus à noite, e parte dele um reconhecimento de que Jesus, ele era realmente alguém que precisava ser ouvido. Repita comigo: reconhecimento. Esse talvez seja o nosso grande problema, porque nós reconhecemos Jesus como Salvador, nós reconhecemos Jesus como alguém que pode mudar as nossas vidas, nós reconhecemos que Jesus tem uma palavra de mudança para a nossa história, nós reconhecemos que Jesus é a resposta para todos os nossos problemas, nós reconhecemos que Jesus, ele é o alvo, nós reconhecemos que Jesus é alfa e ômega, princípio e fim, nós reconhecemos que Jesus é a porta, que Jesus é a salvação, mas quando isso precisa ter uma aplicação prática nas nossas vidas, o que acontece é que a nossa mentalidade, ela se opõe à verdade do reino. Aqui Nicodemos representa a religiosidade, representa alguém que reconhece que Jesus pode mudar toda e qualquer situação, mas não está disponível ou disposto a se submeter àquilo que Jesus carrega. Quantos estão comigo? Então, muitas vezes nós não conseguimos acessar lugares maiores no reino, não conseguimos acessar lugares celestiais no reino, não conseguimos acessar lugares espirituais no reino por conta da nossa mentalidade que é retrógrada. E como é que eu posso chamar de retrógrada a mentalidade de um governante entre os judeus, um príncipe entre os fariseus, um homem altamente intelectualizado, conhecedor das escrituras e que foi ter com Jesus? Porque os nossos padrões mentais engessados, os nossos padrões mentais reprováveis, os nossos padrões mentais, eles se opõem à verdade do reino de Deus. É como se nós fôssemos até um determinado nível dentro da nossa espiritualidade, e dali em diante houvesse um bloqueio em que nós não conseguíssemos ultrapassar, ou em que nós não conseguíssemos ir além. Quantos estão me entendendo? É o que aconteceu na verdade com Nicodemos, e ele reconhece Jesus, mas ele não consegue entender as coisas relativas ao reino. Algo interessante acontece aqui. Jesus responde que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino.
E de alguma maneira ele tira uma onda com Jesus. Ele diz: poderia eu, ser um adulto, voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Ou seja, um homem intelectual, um homem culto, um homem experimentado nas escrituras. Na verdade, ele achou que aquele discurso de Jesus, talvez tão figurativo, fosse algo que não merecia tanta atenção. E aí Jesus traz uma segunda feita. Jesus diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E aqui eu vejo duas coisas completamente diferentes, e é o que eu gostaria de trabalhar com você nessa noite. Na verdade, aqui nós precisamos entender que as questões ligadas ao reino, elas são maiores do que aquilo que a nossa mente humana, racional, carnal, emocional consegue alcançar. É algo que precisa ser impartido com o Espírito Santo, com o nosso espírito, para que a nossa mente seja dilatada a ponto de que haja uma compreensão maior do que essa que nós temos compreendido. Quando a Bíblia fala que nós precisamos receber a mente de Cristo, ela não fala de nós, na verdade, adaptarmos a mente de Jesus às nossas mentes, não. Ela fala justamente de nós substituirmos a nossa consciência por um estilo de pensamento que seja o pensamento de Jesus. E aí nós vamos ter uma mente que não é uma mente carnal, uma mente humana, e a Bíblia nos orienta, através das cartas de Paulo, a ninguém julgueis segundo a carne. Ou seja, muitas vezes nós resolvemos as questões da nossa vida de uma maneira sentimentalista, de uma maneira emocional, de uma maneira carnal, na força do nosso braço, no nosso tempo, do nosso jeito, e isso é estar completamente fora daquilo que se chama a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente coletiva, uma mente que interpreta as questões do reino, que vai além daquilo que a religião pode oferecer. Então nós não estamos aqui nessa noite, na Refúgio, para viver na verdade um evangelho institucionalizado. Nós não estamos aqui nessa casa para viver um evangelho denominacional. Nós não estamos aqui nessa casa para viver, na verdade, um grupo que se congrega como um clube social, não. Nós estamos aqui para sermos desenvolvidos no nosso espírito a partir do reino de Deus. Eu vi que muitas das canções que foram entoadas aqui, elas apontavam para um Cristo Salvador. Quando eu cheguei aqui e observei essa cruz atrás, que é o símbolo magno daquilo que nós professamos como fé cristã, eu entendi que essa igreja ela é projetada para a salvação, mas existe um nível um pouco maior que Deus espera que todos nós venhamos chegar, e isso se chama o reino, que vai além dessas paredes, que vai além de títulos, que vai além de posições, que vai além de honrarias, que são os lugares celestiais que precisamos ocupar com Cristo, conforme a palavra de Deus descreve em Efésios. Efésios capítulo 1 vem dizer que nós estamos com os nossos pés assentados com Cristo em dimensões celestiais, e que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais ou espirituais em Cristo. Ou seja, existe um lugar para ser acessado. Aqui Jesus deixa muito claro que quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós escolhemos seguir a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, quando nós recebemos o Evangelho, nós nascemos de novo. Mas o que vai acontecer conosco? Nós vamos ver o reino. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Mas ver o reino é muito pouco. A segunda palavra de Cristo é justamente que nós precisamos nascer da água e do Espírito se nós quisermos entrar no reino. Então existe um lugar para ser acessado, existe um lugar em que nós precisamos entrar, existe um lugar disponível para mim e para você, que é um lugar diferenciado no corpo de Cristo, no reino do Espírito, que cada um de nós precisa buscar com todas as forças. E a Bíblia diz que depois de João Batista, o reino dos céus ele é tomado por violência. Ou seja, cabe a nós irmos além da cruz, cabe a nós irmos além da salvação, cabe a nós irmos além de uma igreja, cabe a nós irmos além de uma frequência num culto,
Cabe a nós irmos além de uma carteira de membro. Cabe a nós irmos além de um cadastro numa comunidade de fé. Cabe a nós compreendermos que isso não se trata de mim, isso se trata de todo, isso se trata dele, é em relação a ele, não é em relação a nós. E aí a nossa mente acaba sendo expandida. Entenda algo comigo, você foi estabelecido por Deus na eternidade. Deus desenhou um plano para mim e para a sua vida antes que nós estivéssemos no ventre das nossas mães. Ele desenhou a nossa história. E como é que nós acessamos esse lugar para viver esse projeto? Como é que nós acessamos esse lugar para viver esse propósito? Como é que nós descobrimos que plano é esse? Simples, quando nós nascemos de novo da água e do Espírito. Embora Jesus ele fosse um homem com um corpo terrenal, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele tinha o seu estado físico terreno, a sua mente era uma mente espiritual, tanto que ele compartilhava as verdades do reino como parábolas, e as pessoas, inclusive os seus próprios discípulos, muitas vezes não compreendiam o que ele queria dizer. E perguntavam, o que o senhor quer comunicar dizendo isso para mim? E Jesus dizia, olha, eu tenho mais coisas inclusive para compartilhar, mas ainda não é o tempo, porque vocês não estão preparados para esse nível de revelação e de entendimento. Há um novo nível de revelação e de entendimento, há um novo nível de sabedoria do alto, que não se explica por vias naturais, por vias humanas, mas que nós precisamos acessar. Entenda algo, Deus nos criou no céu e Ele acabou nos formando na terra. A Bíblia diz, a partir de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que Deus, Ele primeiro, criou o homem e depois então Ele formou o homem. Repita comigo, criou e formou. São duas coisas completamente diferentes. Deus primeiramente, Ele nos criou na eternidade com Ele, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, antes da fundação de todas as coisas. Nós já estávamos com um plano confiado e estabelecido no Senhor. E acontece então que Ele nos forma como? Nos forma como homens, a partir de um homem, de uma mulher, de uma família, de um relacionamento, no ventre das nossas mães, para que nós pudéssemos nascer, mas em primeira instância Ele nos cria. E qual é a criação de Deus a nosso respeito? Será que você já descobriu o que Deus criou como propósito de vida para você? Somente quando nós nascemos da água e do Espírito é que nós podemos ter essa compreensão. O homem, ele estava no Éden. E Éden, na verdade, não é um lugar geográfico. Muitos teólogos tentam explicar de forma a historiar, querendo mostrar um local geográfico onde ficava o Éden. Mas deixa eu lhe dizer, nós precisamos entender que o Éden se tratava de um ambiente espiritual. A palavra Éden, na verdade ela quer dizer deleite ou quer dizer delícia. Era um ambiente celestial, não era um ambiente geográfico. Então entenda algo, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós não estamos confinados a um ambiente geográfico, mas o Senhor nos leva para um ambiente espiritual. Ele nos devolve para o Éden. Ele nos devolve para o lugar de deleite. Ele nos devolve para o lugar de delícias. E deixa eu lhe explicar algo. Existe uma diferença entre sacerdotes e reis. A Bíblia diz que Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Quando nós nascemos de novo e que nós apenas vimos o reino, quando nós passamos pela salvação, nós adquirimos um comportamento sacerdotal. Ou seja, nós ligamos céu e terra a partir daquilo que nós recebemos no Espírito, amém? Mas quando nós nascemos da água e do Espírito e que nós acessamos os lugares celestiais, nós entramos no Éden de Deus e nós entramos num lugar em que a realeza de Deus nos é revelada. Então nós compreendemos um lugar de governo. Nós só vamos adquirir um lugar de influência como igreja quando nós nascermos da água e do Espírito e acessarmos lugares espirituais. Quando nós acessarmos e adentrarmos o Éden de Deus.
Aí então nós vamos assumir a nossa condição governamental de influência. E portanto, daí vai caber o discurso de que nós precisamos transformar todas as áreas da sociedade com aquilo que o Senhor nos entregou para fazermos. Ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você desenvolve, inclusive profissionalmente, pode ser, na verdade, usado como uma estratégia ou como uma porta para que a glória de Deus possa escoar a partir da sua vida. Mas primeiro você precisa entender o reino de Deus, ver o reino de Deus e adentrar o reino de Deus. E quando você adentra esse lugar, então é destravado em você uma unção governamental. E aí você se torna um rei, porque a Bíblia diz que ele é rei dos reis. Então nós começamos a entrar num lugar de maturidade. Repita comigo: maturidade. Um lugar de responsabilidade, um lugar de entendimento, um lugar de revelação, um lugar em que nós não vamos mais estar ligados às coisas dessa terra, mas nós estaremos caminhando num âmbito espiritual, ou seja, é um ambiente diferenciado que nós precisamos começar a caminhar dentro dele. Originalmente o homem foi colocado nesse lugar celestial. Ou seja, ele foi colocado no Éden, para que a partir do Éden ele governasse toda a terra. Quando Deus criou o homem, ele desenhou um projeto. Quando ele formou, ele colocou dentro do homem, ele impartiu com o coração do homem esse projeto e colocou o homem então para governar o Éden. E a partir desse lugar de delícias, a partir desse âmbito espiritual, a partir desse lugar espiritual, ele poderia governar todas as coisas, porque tudo estava agora sob o seu domínio, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 26. Aliás, capítulo 1, versículo 26. Dizendo que o homem estava agora sobre todos os outros reinos. Ele estava agora sobre os animais, ele estava agora sobre os mares, ele estava sobre os peixes, ele estava sobre os rios, ele estava sobre a terra. Ou seja, o homem estava governando sobre todas as coisas. Mas quando ele cai desse lugar, ele cai do Éden, ele cai do âmbito espiritual, ele cai do lugar celestial, ele perde a condição governamental. E agora ele precisa nascer de novo da água e do Espírito para retornar a esse lugar que foi perdido. Nós perdemos esse lugar. E esse lugar agora precisa ser reconquistado. Repita comigo: lugar de domínio. Nós não fomos chamados apenas para ficar de domingo a domingo com as mãos levantadas durante o louvor, sentados nas cadeiras, prestando atenção num sermão de 40 minutos e sair por essa porta e a nossa vida continuar do mesmo jeito. Não, o Senhor levantou uma igreja triunfante, uma igreja que é um exército vitorioso, de homens e mulheres alinhados com a eternidade, que compreendem o seu ofício profético para esse tempo, que estão alinhados ao propósito do céu, que receberam revelação sobre a sua vida aqui e estão usando cada segundo da sua existência para transformar todas as coisas e assumir o domínio que foi perdido. Levante sua mão ao céu e diga assim: eu preciso assumir o meu lugar de realeza, de domínio e de influência dado por Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar, porque nesse lugar, quando Deus tinha contato todos os dias com Adão no Éden, ele impartia do seu coração para o coração de Adão tudo aquilo que precisava ser feito, e Adão então, ele cultivava a terra, da palavra avodá, ou seja, ele cultuava a Deus através do seu ofício, desenvolvendo o que ele foi chamado para fazer. Ou seja, a vida de Deus fluía a partir de Adão. O que precisa acontecer conosco é justamente isso. Quando nós nos ligamos novamente a esses lugares celestiais, quando nós entramos no reino, quando nós acessamos esses lugares no reino, nós começamos a reproduzir a vida de Deus. E sabe o que é reproduzir a vida de Deus? Você não vai mais resolver os conflitos do seu casamento com livros de 10 dicas de como resolver os seus problemas matrimoniais, não, porque quando você dobrar os seus joelhos,
O Espírito Santo que já habita em você, ele vai soprar nos seus ouvidos exatamente as atitudes que você precisa ter, as palavras que você precisa ter para transformar o seu relacionamento conjugal. Se você está tendo problema com seus filhos, a vida de Deus precisa fluir através de você para que seus filhos sejam tocados por essa vida, que ela não fica só em você, mas ela transborda, ela flui, ela vai além dos seus limites. Sabe o que é isso? Quando você tem uma empresa nas suas mãos, finanças nas suas mãos, uma vida profissional, uma carreira nas suas mãos, a vida de Deus começa a fluir a partir de você, porque essa conexão com a eternidade, ela volta. Quantos estão me compreendendo? Nós precisamos acessar esses lugares espirituais. E a glória de Deus, ela era tão densa que o homem, ele conseguia transferir ou transmitir a glória de Deus em todos os âmbitos em que Deus o colocou para governar. Lembre-se de uma coisa: quando Jesus, ele ressuscita com um corpo glorificado, amém? E esse corpo glorificado, que foi o mesmo que apareceu na transfiguração, quando os céus se abriram e o profeta Elias e Moisés apareceram juntamente com ele no Monte Tabor, era o corpo que Adão tinha. Porque Jesus é o segundo Adão, é o último Adão, é aquele que veio para restaurar o que havia se perdido. Então entenda que essa glória, ela talvez não seja visível com o olho humano, mas ela habita dentro de você. Essa glória que nós percebemos que fazia com que Jesus operasse milagres, prodígios, maravilhas, caminhasse no sobrenatural, ela habita dentro de mim e de você. Então entenda que quando você tem consciência de que essa glória habita dentro de você e que você foi restabelecido em lugares espirituais, que você nasceu da água e do Espírito, você retomou o seu lugar de governo, você retomou o seu lugar de autoridade, você retomou o seu lugar de influência. E agora então, a glória de Deus passa a emanar a partir de você. Quantos estão me entendendo nisso? E aí você começa a trabalhar jurisdição e território. Repita comigo: jurisdição e território. São duas coisas extremamente importantes que nós precisamos aprender. Quando a Bíblia fala de jurisdição, a Bíblia está falando de autoridade. E quando a Bíblia fala de território, a Bíblia está falando de poder. Eu não estou falando de poder constituído por homens. Eu não estou falando de títulos, de honrarias entregue por pessoas. Eu estou falando do poder do alto, que na verdade é o sinal do verdadeiro evangelho. Quantos estão me entendendo? Então, quando você cresce de forma a ganhar jurisdição, é porque você está ganhando a autoridade espiritual. E como é que se ganha autoridade espiritual? Sendo aprovado diante das provas que Deus impõe, em que você é desenvolvido para que a imagem de Cristo seja gerada em você. A cada prova dessas que você passa e que você é aprovado, você sobe de nível e a sua jurisdição aumenta. E isso não tem a ver com aquilo que aparece diante das pessoas, isso tem a ver com a sua vida secreta, de como você gerencia a sua vida de santidade. E quando nós estamos falando de poder, nós estamos falando de território, porque à medida que a sua autoridade aumenta, o poder que está sobre a sua vida também aumenta. E os sinais começam o quê? A te perseguir. Os sinais começam a apontar para aquilo que você carrega. Então o lugar que você está, ele é transformado. O lugar em que Deus te coloca, ele é mudado. Não existe absolutamente nada que não possa ser transformado, ser mudado, se você entender que agora você assumiu uma condição de governo, de autoridade e de comando e de influência no reino do Espírito. Quantos estão me entendendo em relação a isso? Então, queridos, eu não estou menosprezando a salvação. Muito pelo contrário, ela é a garantia da vida eterna. Amém? Entretanto, nós não podemos entender que vamos parar aqui, porque a salvação é o primeiro nível do reino. O que Deus quer agora é que a gente acesse novas realidades espirituais, que nós entremos em novos níveis espirituais.
Então você sai de uma vida que tem uma espiritualidade rasa, você sai de uma vida litúrgica, de uma vida ritual, de uma vida cerimonial e entra numa vida abundante, numa vida plena, numa vida de delícias, com uma nova cultura, com uma nova mentalidade que vai te tornar um influenciador, um transformador. E aí você vai entender qual foi o propósito de você ser salvo. Por que muitas pessoas cansam no meio da caminhada e desistem? Porque ficam no primeiro nível. Elas não encontram um propósito para a salvação. Elas não entram no reino, elas não nascem da água e do Espírito. Porque aquele que está em Cristo, o inimigo não lhe toca. Ou seja, se você acessou um lugar em que você não apenas nasceu de novo, mas o que é nascer da água e do Espírito? É nascer da própria palavra, que é o próprio Cristo, o haja de Deus, o verbo vivo. Você nasce dele, ou seja, da própria crucificação, do seu sacrifício vicário, mas você também nasce do Espírito, que é a vida, que é o governo dentro do reino de Deus nessa dispensação. Então você nasce dos dois. E aí você começa a entender o versículo que diz que você foi transportado do império das trevas, porque você estava debaixo da autoridade do príncipe da potestade dos ares, e agora você veio para o reino do Filho do seu amor, ou seja, você acessou o reino dele. Você mudou completamente. Você foi colocado num novo ambiente para quê agora? Para governar. Você foi colocado num novo ambiente agora para quê? Para influenciar. É um lugar de gestão espiritual. Vai te exigir uma nova mentalidade. Você vai entender que os recursos que vêm na sua mão, eles não são dinheiro. Na verdade, eles são as riquezas do reino que estão passando por você. Você vai entender que o seu casamento, ele na verdade não é apenas uma história, um romance de amor, mas ele é sobretudo a ligação de duas vidas pelo mesmo propósito, que vão mudar a história de gerações sucessivamente. Você começa a ter uma compreensão da vida completamente diferente daquela que você tinha. Você começa a olhar para o seu filho e você não vê mais o seu filho, mas você vê agora um propósito de Deus estabelecido de alguém que foi criado na eternidade e foi formado por meio de você, mas que você precisa trazer para fora aquilo que Deus estabeleceu com ele. E você se torna um tutor ou um mentor, não apenas um pai e uma mãe. Você se torna um orientador para o propósito, um desenvolvedor de agentes de transformação. Você começa a compreender as questões do reino de uma maneira completamente diferente, é um lugar de gestão espiritual. Então, existe uma posição antes da cruz e existe uma posição depois da cruz. Ou seja, antes da cruz, os discípulos foram conduzidos até um determinado nível, mas depois da cruz, ou seja, depois da salvação, depois do sangue inocente derramado, depois do sacrifício vicário de Cristo, que foi a plenitude de todas as coisas, ali muda-se completamente o curso da história, e esses discípulos agora, eles começam a se transformar em governantes do reino. Simples homens, pescadores, coletores de impostos, pessoas que viviam uma rotina completamente diferente daquela de Cristo, mas que foram chamados e desenvolvidos para um grande propósito. E então, aquele mesmo Pedro que incomodou tanto, ele se transforma em um grande agente de transformação e faz a gestão do reino. Nós somos chamados para gerir o reino, como administradores, dispenseiros da graça de Deus. Sabe por que Paulo nos chama de dispenseiros da graça de Deus? Porque nós temos acesso às dispensas espirituais. Ou seja, nós somos gestores, administradores dos recursos espirituais. Agora a sua vida, ela é um instrumento de justiça. A sua vida é uma ferramenta de transformação.
quando ele sopra essa vida sobre os discípulos, ele os habilita a viver nesse novo lugar, nesse lugar de deleite que Adão tinha perdido e que foi reconquistado pelo Messias. Ou seja, a natureza do reino que foi colocada em nós, quando nós fomos gerados em Deus antes da fundação de todas as coisas, começa a ter sentido. Por que as pessoas elas vivem perdidas, sem saber de onde vieram, para onde vão? Elas estão deslocadas na vida, tudo que elas começam elas não terminam, elas estão correndo afoitas de um lado para o outro, porque elas ainda não acessaram esse lugar, porque quando você adentra o reino, as coisas ficam claras, elas ficam evidentes, você recebe todas as respostas de que precisa, e você se torna alguém focado, alguém diretivo, alguém diligente, alguém que realmente coloca o coração em algo e finaliza aquilo que se comprometeu. Quantos estão me compreendendo nisso? Agora, nós precisamos entender que existe um treinamento onde nós vamos ser desenvolvidos para habitar nesse novo ambiente. Eu gosto sempre de lembrar sobre os astronautas que vão para a Lua. Os astronautas, eles compram um foguete aleatoriamente e um dia resolvem ir para a Lua, é assim? Não. Precisa ser um treinamento, precisa acontecer um treinamento para que eles estejam aptos a viver nessa nova vida. Por isso que as palavras que são ministradas nos nossos altares, elas não podem subestimar a capacidade das pessoas que estão nos ouvindo, mas nós precisamos olhar para essas pessoas como agentes de transformação, como um grande exército. Porque nosso papel como líderes, como mentores de uma geração profética, é treiná-los e desenvolvê-los para esse novo ambiente. Então nós precisamos treinar essas pessoas. O que um astronauta recebe? Primeiro, novas vestimentas. A Bíblia diz que nós somos o quê? Revestidos com um novo homem. Ou seja, nós recebemos uma nova roupagem espiritual que nos habilita a acessar esse lugar e nos locomover nesse ambiente. Esse mesmo texto, ele vai falar sobre nutrição, ou seja, existe uma alimentação específica. O astronauta, quando está na Lua, está em viagem intergaláctica, você entende que ele está se alimentando com outros tipos de nutrientes, com vitaminas especiais, com pílulas especiais, que vão trabalhar a sua nutrição. Por quê? Porque a nossa alimentação não pode ser mais a mesma. Do que eu estou falando? De que agora eu me alimento da palavra que sai da boca de Deus, porque eu nasci da água e do Espírito. Eu não me alimento mais de fofocas, futricas, picuinhas, disse-me disse. Isso faz com que você se torne um cristão retrógrado, você atrase o propósito de Deus, você fique para trás. Isso não combina mais com a sua vida. Você precisa acessar um novo lugar de maturidade, entender que você agora é mentor de uma geração e que você se alimenta da palavra que foi liberada da boca de Deus. E deixa eu lhe dizer, chega um determinado momento na vida do cristão que a única coisa que lhe resta é a palavra que foi liberada. Vai ter um momento que o seu combustível vai ser a revelação. Aquilo que você recebeu no seu secreto, aquilo vai ser suficiente para te sustentar no momento em que você olhar para o seu derredor e não ver absolutamente nada daquilo que você esperava, porque você já não seguia mais por vistas, mas você agora vive por fé. Ou seja, você também vai entrar num novo ambiente. Repita comigo, novo ambiente. E esse novo ambiente vai exigir novas posturas, uma nova cultura, uma nova mentalidade, uma nova movimentação, uma nova funcionalidade. Isso vai exigir de você uma maneira diferente de viver do que aquela que você estava acostumado. Então agora você vai entender que você agora não... Quando você recebe a nova vestimenta, você se torna uma nova criatura. Quando você recebe a nova vestimenta, você é empoderado agora de uma nova natureza, que é a natureza de Deus em você. Quando você recebe as vestimentas, você começa a receber as vestimentas de glória que foram perdidas pelo Adão no Éden e foram reconquistadas por Jesus após a sua ressurreição. E quando você entra nesse ambiente, quando você acessa esse novo lugar, você entende que a sua nutrição não é mais segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, de que Deus disse para que nós não comêssemos, mas agora nós nos alimentamos da árvore da vida.
porque essa era a nutrição que foi permitida para Adão no Éden, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que ele se alimentasse da árvore da vida. Nós precisamos voltar a nos alimentar daquilo que Deus propôs. Essa é a alimentação do Éden. E deixa eu lhe dizer algo que eu descobri, que antes de Jesus derramar sangue na cruz do Calvário, ele vai para o Getsemane, e ali ele goteja sangue através de um processo fisiológico, e ele derrama sangue no jardim antes de derramar sangue na cruz. Sabe por quê? Primeiramente, ele devolveu o acesso ao lugar celestial, ele devolveu o acesso ao âmbito espiritual, para depois então nos reposicionar como novas criaturas, para que então nós entrássemos nesse lugar. Quantos estão me entendendo nisso? São lugares que nós precisamos nos revestir do novo homem, nos alimentarmos da água e do Espírito, e nós nos movimentamos como agora? Nós nos movimentamos como o corpo de Cristo. Repita comigo: o corpo de Cristo. Essa é a grande verdade. Precisamos voltar a nos movimentar como o corpo de Cristo. Como é que se vive nesse novo ambiente? Abra comigo Mateus. Quanto tempo eu tenho, meu pastor? Não, mas me dá um tempinho. É? Ok. Mateus 16 e 16. Gente, se eu falhar aqui é porque eu estou sem óculos e está muito difícil enxergar, amém? Vamos lá. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não te revelaram isso a ti, mas foi meu Pai que está no céu. E eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não comentassem, que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não é para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não discernes as coisas de Deus, somente entendes as coisas dos homens. Sabe onde é que está o nosso problema? Por que nós não conseguimos nos movimentar no corpo de Cristo, nesse ambiente chamado Éden? Porque nós não conseguimos discernir as coisas de Deus, nós só discernimos as coisas que são dos homens. Jesus aqui diz: importa que eu padeça e seja morto. Imagine, Pedro acabou de ter uma revelação que Jesus, o Nazareno, o filho de Maria e de José, era o Cristo. Dentro daquele homem comum, filho de um carpinteiro, estava encapsulado o Messias, o Filho de Deus. E não foi carne nem sangue que revelou. Foi quem? Foi o Pai que estava nos céus. Portanto, ali Jesus já dá um indício: Pedro, você precisa sair da carne e você precisa sair do sangue. Você precisa entrar num lugar em que o meu Pai fale contigo. Porque como é que nós conseguimos ser tão espirituais e ao mesmo tempo tão carnais? Como nós conseguimos ser leões espirituais num culto de domingo à noite, e na segunda-feira, quando os problemas aparecem na nossa porta, nós nos tornamos gatinhos emocionais? Porque nós não compreendemos as coisas que são do Pai, nós não compreendemos as coisas que são de Deus, nós só discernimos a vida a partir da visão do homem.
Nós somos naturais, nós somos humanos, nós somos racionais. Não, nós precisamos abandonar esse lugar e acessar o Éden, acessar o lugar das delícias, acessar o ambiente espiritual, o lugar da gestão celestial. Existe um nível maior. Os anciãos aqui, eles representavam homens experientes daquela sociedade. Eram superintendentes sociais. Eram homens que eram respeitados pela comunidade judaica. Aqui existiam os principais dos sacerdotes, que era na verdade a maior autoridade espiritual que era constituída pela lei. E ali também Jesus fala que existiriam os escribas, que eram os doutores da lei, aqueles que eram os exímios conhecedores da palavra, das escrituras. E ele iria ser o quê? Reprovado por todas essas pessoas e morto. Quando Pedro ouviu isso, Pedro disse: não, Senhor, tem pena de ti mesmo. Foge disso, isso não é para ti. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho essa revelação a teu respeito. Pedro ficou apavorado e Jesus olha para ele e diz: tu és o quê? Uma pedra de tropeço. Porque tu discernes as coisas no padrão dos homens, mas tu não discernes as coisas nos padrões de Deus. Sabe, querido, é muito difícil a gente começar a entender que o sofrimento, que a humilhação, que a injustiça, que a perseguição, que a rejeição, elas fazem parte de um pacote chamado propósito. E que crente não tem inimigo, crente tem cooperador para o propósito. Por que Jesus manda nós orarmos pelos nossos inimigos? Porque muitas vezes eles nos ajudam mais do que os nossos melhores amigos. Porque o amigo, ele vai olhar para os seus erros, vai bater nas suas costas e vai te aceitar do jeito que você é. Agora, o inimigo, ele vai apontar a sua ferida e vai atrás de você. Então, se tem uma pessoa que te deixa mais parecida com Jesus, é quem te persegue. Então você não tem perseguidores, você não tem pessoas que praticam a injustiça, você não tem pessoas que te difamam, não, você tem cooperadores para o propósito. Se as pessoas entulham seus poços, cavem outros. Se vierem cavar os outros que você abriu, abra outro. Esteja na mão de Deus, não esteja na mão dos homens. Esse é o lugar espiritual que você precisa entender. Sabe por quê que essas músicas que fazem sucesso no meio gospel, elas dão tanto sucesso? Porque elas enobrecem a alma machucada e ferida, né? As pessoas foram machucadas, ridicularizadas, perseguidas, mas um dia Deus vai te honrar, Deus vai te erguer, você vai ser levantado, e glória a Deus. Isso é massagem no ego, e o crente chora, e o crente se descabela, e o crente adora essas músicas. Ô, gente, para gostar de sofrer é crente. Eu tenho um amigo que viveu um testemunho muito violento na vida dele. E aí quando ele começa a contar, as pessoas param tudo que estão fazendo, arregalam os olhos e começam a prestar atenção. E ele diz assim para as pessoas: crente adora filme de terror, né? Porque a gente tem um apego com o sofrimento, porque nós ainda somos almáticos. Nós só passamos pelo novo nascimento, a gente só viu o reino. A gente só foi salvo, mas as nossas emoções ainda continuam adoecidas. Existem áreas tóxicas da nossa vida que precisam ser tratadas. E o pior é que a gente sempre se aproxima de gente que vai lamber a nossa ferida. E a gente sempre se aproxima de gente que vai, sabe, instruir a gente de forma errada em cima da nossa ferida. Porque também são pessoas que estão machucadas, estão feridas, estão ressentidas, não estão curadas, não estão tratadas, porque não entraram nos lugares de gestão espiritual. São pessoas maravilhosas, mas elas não entraram no Éden. São pessoas incríveis, mas elas ainda não entraram no lugar da gestão espiritual. Elas não compreendem as coisas do âmbito de Cristo. Elas compreendem ainda no campo das emoções maltratadas, das feridas. Elas se projetam. E aí começa uma lambeção de feridas. Se há quem gosta de lamber ferida, também é crente. Porque a gente precisa sair desse lugar. Repita assim comigo: eu preciso sair desse lugar. Porque a gente precisa entender que o sofrimento, ele nos expurga. Era isso que Nicodemos não entendia. De que ele precisava descer as escadarias da humilhação e do quebrantamento. Sair desse lugar de intelectualidade, de cultura,
cultura judaica, de ser um presidente entre os judeus, o príncipe da sinagoga, descer desse lugar e reconhecer que Jesus era o Messias, era o Salvador e podia mudar a vida dele. Mas ele não estava disposto a largar o seu lugar, porque era muito sofrimento para entrar nesse lugar. Agora a gente precisa entender que existem 4 objetivos principais do sofrimento na nossa vida, que vão cooperar para o propósito. Primeiro, as pessoas que te perseguem, que são injustas com você, que te maltratam, elas vão fazer com que você se pareça mais com Jesus, porque você vai orar mais, vai jejuar mais, vai chorar mais na presença de Deus. Não tem jeito, você vai desenvolver o homem interior, porque você vai ter que dar resposta que naturalmente você não daria. Por exemplo, perdão. A Bíblia diz que com Deus está o perdão. Nós somos humanos, naturalmente. Você acha que nós teríamos condição de perdoar um abusador, perdoarmos um assassino? Não, nós não teríamos. Se não fosse a presença do Espírito em nós e nós acessarmos esse lugar de gestão espiritual, o perdão não seria possível. Então você começa a desenvolver o homem interior, o fruto do Espírito, a nova natureza. Você começa a se tornar parecido com Cristo. A segunda coisa, você aprende a provar as alianças. Você começa a ver se as alianças realmente são perpétuas ou se elas são momentâneas. E nós precisamos ser muito maduros para entender. Tem alianças que Deus começou na minha vida e que elas foram tremendas para um determinado tempo. Eu sou ingrato? Não! Elas foram maravilhosas, me desenvolveram, me empurraram para frente, cooperaram comigo. Mas chegou um determinado momento que Deus disse: agora eu tenho outros lugares para você. Não níveis melhores, mas lugares diferentes. E eu precisei entender que existia um objetivo para que isso acontecesse. Porque enquanto você está numa aliança perpétua, o ferro afia ferro. Agora, essa palavra como ferro afia ferro, você sabe o que ela significa? No original, ela significa que você tem o poder de matar essa pessoa e não mata. É como se fosse um barbeiro com a navalha na mão, fazendo a barba de um amigo. Ele tem o poder de, na hora H, cortar a garganta do cara, jugular ali e matar o cara na hora, mas ele não faz. Isso é o ferro afiando ferro. Você tem uma pessoa do seu lado que tem um nível de aliança tão grande com você que ele vai te falar coisas que poderiam te matar, mas na verdade te torna mais bonito. Isso é o ferro afiando ferro. E deixa eu dizer uma coisa, Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Se Deus preparou uma mesa na presença dos seus inimigos, senta e come. Porque a nutrição que tem nessa mesa, com certeza, ela vai te desenvolver, ela vai te empurrar para frente, ela vai cooperar para o propósito, ela vai te levar adiante, ela vai extrair de você o seu melhor. Senta e come. Se Deus preparou a mesa, é porque Ele quer que você sente na presença dos seus inimigos. Agora você precisa sair dessa posição de vitimização, dessa mentalidade miserável, dessa mentalidade reprovável. Pense grande, pense alto, pense no reino, pense em lugares espirituais, pense em macro, pense em amplitude, pense que você não está perdendo, é Deus que está te promovendo, é Deus te levando a novos lugares. A terceira coisa é que Deus nos leva a fazer um exame interior das estruturas do nosso caráter. Sabe o que acontece conosco? A gente leva todo o problema para o lado pessoal. A gente acha que o outro é que está perseguindo, que o outro é que está machucando, que o outro é que está dilacerando o nosso coração. Mas pare e se pergunta, por que é que eu estou me sentindo assim? Porque, queridos, a vitimização te leva a fechar os olhos para aquilo que acontece dentro de você. Quando essa situação estiver acontecendo na sua vida, comece a olhar para dentro do seu coração, porque essas situações que você tem vivido de perseguição, de injustiça, sabe, de falarem mal de você, de denegrirem a sua imagem, isso tudo sabe o que é? É Deus lançando em você um exame de contraste. Quem já fez exame de contraste aqui? Aparece tudo que está de errado por dentro. Aí você vai olhar para dentro de você, você vai dizer: Senhor, o que está errado dentro de mim? Onde é que ainda tem orfandade? Onde é que ainda tem rejeição? Onde é que ainda tem orgulho? Onde é que tem ainda velha natureza? Onde é que tem coisa que ficou lá atrás no primeiro nível da salvação e que não foi resolvido? Porque eu quero nascer da água e do Espírito, eu quero entrar num lugar de maturidade, eu quero me desenvolver no Senhor, eu quero alcançar esse lugar.
E quarta coisa, isso coopera para o propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, Mateus 16 e 24 tem uma chave para nós encerrarmos essa palavra hoje, para nós vivermos a vida de Cristo na plenitude do Espírito. Diz assim: e disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome para si a sua cruz e siga-me. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa palavra cruz, ela não é do grego stauros, ela é do hebraico fortes ou portes. Se nós fôssemos transliterar esse texto, ele ficaria mais ou menos assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre os seus ombros um peso de glória maduro e responsável e siga-me. A palavra portes quer dizer um peso maduro de responsabilidade. Sabe o que é ser cristão? É carregar sobre os ombros o peso maduro de responsabilidade. Quando você diz assim: estou carregando a glória de Deus, eu sou um levita coatita, eu carrego a arca. E meu irmão, essa glória que você carrega nada mais é do que um peso maduro de responsabilidade, que precisa te levar nesse novo nível de maturidade, que precisa te levar nesse novo nível de responsabilidade sacerdotal. Então deixa eu lhe dizer, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deixa eu explicar, a sua luta não é contra seu pastor, contra seu líder, não é contra o seu vizinho, não é contra seu marido, sua esposa, seu filho, sua sogra. Sua luta não é contra essas pessoas. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deixa eu falar, essa palavra luta, ela na verdade, ela vem quando Paulo fala sobre um ringue. Ela está falando das lutas greco-romanas. Ela não está falando de uma guerra entre exércitos. Ela está falando de uma luta dentro de um pequeno espaço pré-definido. Então, na verdade, essas lutas, elas acontecem dentro de nós quanto às nossas próprias emoções. Sabe por que a gente não ganha tantas graças e tantas bênçãos? Porque nós não sabemos administrar as nossas emoções. Nós ainda somos viciados em sentimentos tóxicos que nos derrubam e nos fazem paralisar no meio da caminhada. Porque nos falta maturidade, nos falta a mente de Cristo, nos falta desenvolvimento interior, nos falta entrar no Éden. Então existe uma mente da carne e uma mente do Espírito. Abra comigo para nós encerrarmos Tiago capítulo 3. Versículo 13 até o 18. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato e as suas obras de mansidão e de sabedoria. Mas se tende amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, ali há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Por que nós não chegamos nesse lugar? Porque nós ainda estamos trabalhando segundo a nossa mente. Nós estamos trabalhando segundo a força do nosso braço. Nós ainda temos uma visão individualista da vida. Nós achamos que todos estão contra nós. Mas quando você não apenas nasce de novo, mas você nasce da água e do Espírito, e você entra no reino, você assume um lugar de governo, e todo governo precisa ser maduro. Porque se o menino, ele embora seja herdeiro, ele não pode, na verdade, governar na casa de seu pai, porque ele nada difere do escravo. É assim que a Bíblia diz. Porque ele precisa ser desenvolvido para alcançar esse lugar de maturidade. Você quer apenas ver o reino, ou você quer entrar no reino? Você apenas quer ser salvo, ou você quer viver a plenitude das delícias de uma vida espiritual plena?
Será que você vai continuar para o resto da sua vida vivendo um evangelho emocionalista, natural, humano, perverso, pequeno? Ou você vai entrar num lugar de maturidade para lidar com essas questões e liberar quem precisa ser liberado e soltar quem precisa ser solto e dizer o seguinte: eu ainda sou maduro o suficiente para servir quem me persegue, porque eu preciso ser livre de todos para servir a todos. Isso é corpo, isso é reino. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Seja muito sincero com você hoje. Talvez até o presente momento você tenha vivido a salvação. Glórias a Deus, você foi alcançado por Ele. Você recebeu a vida eterna, que lindo. Mas você nasceu de novo e você apenas viu o reino. É como se você estivesse do lado de fora do jardim e não pudesse entrar. É como se você estivesse numa campina agradável, aprazível, mas existisse um portal incrível que desse acesso a um lugar de delícias, a um lugar de plenitude, e você não pudesse entrar. Então você precisa nascer da água e do Espírito. Porque quando isso acontecer, você vai entrar no reino, você vai acessar o reino, e você vai começar a enxergar o Éden de dentro para fora. Você vai entrar num lugar de liberdade, você vai entrar num lugar de leveza, você vai entrar num lugar de maturidade, você vai entrar num lugar, sabe, em que seu coração, ele vai, sabe, só amar e perdoar, e vai ser lindo porque você vai ter uma nova mentalidade, você vai ter uma nova cultura, você vai fazer a gestão, sabe, da sua vida como uma ferramenta de justiça, como um instrumento de transformação, e você vai entrar no lugar de influência. Olha que lindo, você vai encontrar propósito para a sua vida, você não vai mais viver perdido de um lado para o outro, mas você vai entender o porquê você nasceu. E se você deseja isso para a sua vida, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Você precisa querer isso. Você precisa desejar isso. Esse é um lugar que está disponível para você. Imagine você encontrar o motivo da sua existência, o propósito da sua vida, a razão de por que você está aqui. Você foi criado por Ele na eternidade. Olha que lindo. E agora Ele te formou sim numa família, no ventre da sua mãe. Independente do estado que você chegou aqui, como você nasceu, não importa. O meio não importa. Importa que você está aqui hoje. E você precisa entrar no reino. Entrar no reino. Até hoje você viu, você contemplou. Sabe o que essa palavra ver, ela significa? A mesma palavra que Jesus perguntou sobre João Batista, quando ele perguntou: o que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa palavra ver, ela significa construir um conceito em relação a algo. Quando você é salvo, você constrói um conceito em relação ao reino, mas você ainda não vive de verdade no seu dia a dia esse lugar espiritual, esse lugar de gestão celestial. E isso está disponível para mim e para você. Nós podemos entrar nesse lugar como igreja e nos transformar num povo forte, num povo vitorioso, ganharmos essa cidade para Jesus, transformarmos essa nação, tocarmos as nações. Não existe limite para quem entra no reino, porque você vive a vida de Deus. E se o nosso Deus é eterno, se o nosso Deus ele é infinito, quando Ele coloca a vida dele em você, algo sobrenatural acontece. Você passa a viver de forma dominante.
E quando eu falo dominar, não é governar sobre, mas é governar em favor. Você vai ser plataforma para que muitas pessoas sejam desenvolvidas, porque no reino o maior é o menor. E se você quiser ser o maior, sirva. Esse é o lugar que Deus tem para você. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e comece a fazer a sua oração e diga assim: Senhor, eu quero nascer hoje da água e do Espírito. Eu quero nascer de Ti, Jesus, das Tuas entranhas, ó Cristo. Mas eu também quero nascer do Espírito Santo, da verdade, da pessoa do Espírito Santo. É dele, o mentor, o tutor das nossas vidas, o Paráclito, aquele que foi dado como aquele que cuida de nós, nos desenvolve. Nasça dele e tudo fará diferença na sua história. Você vai adentrar lugares incríveis, lugares celestiais, lugares espirituais. Os milagres vão acontecer na sua vida, os prodígios vão acontecer na sua vida, os sinais te seguirão. Você vai ver que a sua vida será mudada, transformada. Seu casamento, seus filhos, sua finança, seus negócios, sua vida profissional, sua carreira, seu ministério, seu chamado, sua vocação, tudo isso começará a verter a vida de Deus, o Zoe, a força do Espírito. Oh, levante suas mãos aos céus, comece a fazer a sua oração. Não espere por mim, diz: Senhor, me faça nascer de Ti agora. Me faça nascer de Ti agora, da água e do Espírito, da água e do Espírito, da água e do Espírito. Eu quero entrar no reino, eu quero acessar os lugares de governo, os lugares celestiais, os lugares espirituais. Isso o título não pode dar. Não, não, não. Isso quem te dá é o Senhor. Ele crava os seus pés em lugares espirituais. Você está sentado com Ele. Oh, Senhor, oh, Jesus, Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença hoje como igreja, como Teu corpo em São Bento do Sul, e nós te pedimos perdão, Senhor, por termos uma vida rasa, por termos uma vida superficial, quando o Senhor tem muito mais para nos oferecer. Nós temos nos contentado com tão pouco, e o Senhor tem tanto. Nós temos nos preocupado com coisas tão pequenas, com coisas tão corriqueiras. Nos dá sabedoria, Senhor, para ampliar a nossa visão, o nosso campo de atuação. Nos dá uma mentalidade macro, nos dá espírito de governo, espírito de conselho, espírito de sabedoria. Oh, gera em nós o Teu reino. O reino não está aqui, o reino não está ali, o reino está dentro de nós. É um lugar dentro de nós que precisa ser explorado. Nos leva a acessar esse lugar, nos leva a adentrar esse lugar, nos leva a explorar esse lugar. Oh, destrava em nós uma nova mentalidade. Nos dá a Tua cultura, nos dá o Teu comportamento, nos dá as Tuas vestimentas, nos dá a Tua nutrição. Nós queremos nos movimentar do jeito que o Senhor deseja. Oh, assim nós nos colocamos, Pai, nas Tuas mãos, para que a Tua vontade seja estabelecida sobre nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que amplitude maior, amados. Que dimensão nova que o Senhor está nos levando. O Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Ele não te deixa no caminho. Se apegue a Ele. Permita com que Ele continue revelando. Permita com que Ele continue abrindo os teus olhos. Permita com que Ele continue deixando as escamas caírem, para que eu e você possamos atingir este novo lugar, esse lugar de deleite,
esse lugar de responsabilidade, esse lugar de ativação, esse lugar de avivamento. Tem alguém aí atrás de avivamento? Tem alguém aí atrás de avivamento? Feche seus olhos agora e comece a adorá-lo com as suas palavras. Comece a engrandecê-lo por aquilo que Ele é, que Ele representa para você, por aquilo que Ele já fez, mas também por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele está fazendo e há de fazer na tua vida. Levante a sua voz, expresse o teu coração em gratidão, em amor, em adoração. Não como mais um escravo, mas agora como um filho, agora como um rei, como um sacerdote, como alguém que abre a boca e fala da parte do céu. Levante a tua voz e adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor, São Bento do Sul. Proclame as suas maravilhas. Adorado, 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 adorado. Seja engrandecido, seja engrandecido, seja engrandecido, Senhor, Senhor. Adorado Deus, te entronizamos, te entronizamos. Reconhecemos que Tu habitas em nós, reconhecemos que estás em nós, reconhecemos. Levanta a tua boca, levanta a tua voz. Eu não estou te ouvindo. É de dentro para fora, 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 é de dentro para fora. Opera em nós, opera em nós, opera em nós, opera em nós. É de dentro para fora, Senhor. Opera em nós, Senhor. Opera em nós, opera em nós. Enche-nos, Senhor. É de dentro para fora, é de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor. Manifesta o teu querer, o teu agir, manifesta o teu efetuar sobre nós, em nós e através de nós, ó Senhor Jesus. Exaltado, adorado, engrandecido, Tu és Senhor. Jesus, Jesus. Eu quero dizer a você que o Senhor, na medida em que Ele vai revelando quem Ele é para você, maiores responsabilidades Ele coloca no teu coração. Então que você possa acelerar esse processo e entregar a partir de já a tua agenda, os teus sonhos, as tuas vontades no altar, para que Ele possa ter todo acesso e toda a liberdade para operar em você primeiramente e através de você, em nome de Jesus, para que onde você estiver, para que no teu oikos você seja um transformador, um agente, um embaixador do céu, para cada um que estiver ao teu redor, em nome de Jesus. Na medida em que você se enche dele, maior se torna a tua responsabilidade. Então que o Senhor possa continuar aquilo que Ele começou. Que esses dias sejam dias de transformação, de mexidas, de avivamentos dentro de nós, para que realmente acabe domingo e nós sejamos irreconhecíveis para nós mesmos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por quem Ele é? Aleluia.